Olá, olá galera, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre a civilização egípcia. Vamos falar sobre o Egito Antigo, essa sociedade que nos fascina até hoje. Bora lá conhecer então as principais características. Antes de começarmos a falar especificamente do Egito, eu gostaria de tratar com vocês aqui de uma questão importante. Primeiro, diz relação ao modo de produção asiático e também ao termo sociedades hidráulicas. É importante conhecermos sobre estes dois pontos, pois eles são característicos da chamada Antiguidade Oriental. Eu já mencionei na aula sobre Mesopotâmia, vou falar agora no Egito e também quando for falarmos das civilizações do mar Mediterrâneo. Então é preciso que vocês entendam. O modo de produção faz parte de uma corrente historiográfica que analisa primeiramente as condições econômicas, materiais, ou seja, a forma como determinado período, como determinada sociedade se organizava para a sua produção econômica. E aí, na história da humanidade, nós temos o modo de produção asiático, o escravista, o feudal e o capitalista. Mas aqui é preciso que vocês entendam o que é o modo de produção asiático. Ele é um conjunto de características comum a um grande grupo de civilizações, como eu mencionei com vocês, os povos mesopotâmicos, egípcios, hebreus, fenícios e persas, que é característico dessas sociedades hidráulicas. O que seriam sociedades hidráulicas? Sociedades que dependiam da construção de canais de irrigação. E aí é muito reducionista eu falar que elas eram apenas civilizações que dependiam da água, porque é óbvio que todo ser humano ele depende da água. Todo ser humano precisa de água para sobreviver. Então, o conceito de sociedades hidráulicas ele foi elaborado para se relacionar à dependência de fontes hídricas de rios, principalmente o rio Nilo, o rio Tigre e Eufrates, que a partir daí desenvolvia a agricultura e isso gera o aumento populacional, não sendo suficiente apenas o plantio nas margens do rio, necessitando, portanto, canalizar a água dos rios para as terras mais distantes, digamos assim, terras menos férteis. Então, isso faz com que as terras, essa canalização, faz com que as terras se tornem mais férteis e por isso esses canais de irrigação são fundamentais, sem os quais essas sociedades provavelmente não existiriam, não conseguiriam se desenvolver. E aí, essa localização próxima aos rios Tigre, Eufrates, Nilo e o Jordão é também conhecida como crescente fértil, justamente por causa dos rios, né? Aí, já que estamos falando de rios, aqui é importantíssimo falarmos do rio Nilo. O rio Nilo, ele é fundamental para o desenvolvimento da civilização egípcia. O historiador Heródoto, ele tem uma célebre frase: "O Egito é a dádiva do Nilo". Essa frase já é bem conhecida, muitas vezes até clichê, mas ela é fundamental para entendermos. Se não fosse o rio Nilo, muito provavelmente o Egito, a civilização egípcia, não existiria. E agora bora conhecer da localização. O Egito é localizado no nordeste da África, na região que compreende o Saara, a Arábia, e era conhecido por ter uma divisão. Existia o Baixo Antigo, que era o Delta ou o Norte, e o Alto Egito, que era o Vale ou o Sul. E essas duas regiões viviam em constante conflito, uma queria dominar a outra. E aí nós podemos mencionar, então, que elas eram civilizações expansionistas com características imperialistas, ou seja, para assim poder aumentar e expandir o seu território, o seu domínio, sua influência. Até que em 3200 a.C., o faraó Menés unificou o Alto e o Baixo Egito, criando assim um império,
unificando as coroas do faraó. E com a criação do Império Egípcio, ocorre a divisão: Antigo Império, 3.200 a 2.200 a.C., Médio Império, 2.100 a 1.580 a.C., e Novo Império, de 1.580 a 715 a.C. E entre esses impérios existiam os chamados períodos intermediários. O faraó, além de ser considerado uma encarnação do deus Horus, passou a ser chamado de filho de Ra, o deus Sol, o único proprietário das terras e das riquezas. O faraó era, então, ao mesmo tempo, um rei e um deus vivo. Representava a maior autoridade política e militar. Era dono de todas as terras e controlava os trabalhos de canalização e o comércio, enfim, tendo como responsabilidade garantir a ordem no território e protegê-lo contra inimigos. Então a gente observa aqui que a organização política era uma teocracia. A religião legitimava a autoridade política, não havendo então, portanto, divisão do poder, já que o poder estava todo concentrado com o faraó. Para governar esse território, o faraó ele administrava uma organização complexa, com vários tipos de funcionários e exército. E aqui então nós podemos mencionar sobre a estrutura social. Era uma sociedade estratificada, ou seja, com divisão social hierarquizada e estamental. Sendo o critério de divisão o direito divino de nascimento, ou seja, então a vontade divina legitimava essa divisão social desigual por conta do nascimento. Se você nasceu filho de servo, servinho você vai ser. Se você nasceu filho de soldado, soldadinho você será. E aí, no topo dessa pirâmide social está o faraó e sua família. Temos também os sacerdotes, o vizir, que assumem importante papel. O vizir era considerado o braço direito do faraó. Temos também os soldados, os escribas. Os escribas eles eram responsáveis pelo desenvolvimento da escrita, né, e por documentar tudo o que acontecia no Egito. E aí, falando do seu sistema de escrita, nós podemos mencionar o chamado hieroglífico, que era o sistema de escrita composto de signos e símbolos, e essa escrita era de acesso mais restrito às camadas altas, né? Como os faraós, por exemplo, os sacerdotes, enfim. Também havia a escrita hierática, e consistia em um modelo cursivo de registro usado pelos escribas e sacerdotes por ser mais prático e rápido de se escrever do que os hieroglifos. E também tinha a escrita demótica, que é aquela mais convencional, utilizada para tratar de assuntos do cotidiano. Essa aí era mais utilizada pelas camadas mais baixas da sociedade. A economia era a agricultura irrigada ou agricultura de regadio, e tinha o Nilo como forma de irrigação dessa agricultura, dessa plantação, né? Agora, em relação à religiosidade egípcia. Eles eram politeístas, ou seja, cultuavam vários deuses. Os templos eram considerados o lar dos deuses e eram locais onde os sacerdotes realizavam rituais e apresentavam as oferendas em nome do faraó. Então, os templos e as pirâmides, além de se tornarem símbolo da arquitetura egípcia, eram grandes obras públicas. Então, quando alguém diz, refere-se à questão de obras faraônicas, está falando justamente por isso, por ser uma obra monumental, uma obra grande, de grandes proporções, sendo as pirâmides, os túmulos e templos sagrados do faraó. E os templos, em geral, eles tinham um acesso mais livre para a população, né? Durante a 18ª dinastia, Amenófis IV, quando se tornou faraó, ele decretou que a divindade suprema seria Atom, o deus Sol, e somente ele poderia ser cultuado, adorado, tornando assim o Egito monoteísta. Ele até mudou seu nome para Akhenaton, que significava o esplendor de Atom. Só que com a sua morte, o Egito volta a ser politeísta.
E aí até quem faz esse retorno pro politeísmo é Tutankhamon. Os deuses e as deusas eram representados como animais ou então como seres com corpo humano e cabeça de animal. Outro aspecto fundamental da religião egípcia, e aí que envolve também a cultura e a sociedade de maneira geral, é a crença na vida após a morte. Daí vem a ideia de mumificação. Eles acreditavam que para a vida continuar existindo após o falecimento, era preciso preservar o corpo dos mortos, só assim a alma poderia renascer. Logo após o falecimento, segundo a crença egípcia, o indivíduo perdia o acesso a todos os prazeres e regalias que desfrutava em sua existência terrestre. Para recuperar esses benefícios em sua nova existência, a pessoa era conduzida pelo deus Anubis para se apresentar ao tribunal de Osíris, local no qual a pessoa passava por uma avaliação dos seus erros. Para que a pessoa recebesse aprovação, seu coração deveria ser mais leve do que uma pena. Caso contrário, o indivíduo não entraria no Dut, uma espécie de submundo dos mortos, e sua cabeça era devorada por um deus com cabeça de crocodilo. Então, dessa maneira, a civilização egípcia dedicou grande importância aos seus mortos, sendo esse um ritual muito presente na cultura egípcia. Então, galera, eu espero que vocês tenham entendido de maneira geral as principais características do Egito. É um tema super interessante, só que se eu fosse ficar aqui falando de todos os detalhes, de toda a história da civilização egípcia, que é muito grande, eu ficaria aqui por horas, seriam dias falando só sobre isso, só sobre o Egito. Então, aqui é importante vocês conhecerem o que são essas sociedades hidráulicas que eu mencionei no começo da aula, entenderem a importância do Nilo para o desenvolvimento do Egito, entender a política egípcia, que era uma política teocrática, entender toda a sua estrutura social, a sua economia, a sua religião e a sua cultura. E que muitos desses aspectos estão interligados. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido um pouco mais sobre as principais características do Egito e nos vemos na próxima aula. Beijos e bons estudos!